Se meu único negócio fosse dar treinamento, eu tinha quebrado na pandemia. Por quê? Porque fecharam todos os lugares, não podia dar treinamento. Só que me perguntaram, Marçal, você não tem todas as saídas, o que você faria? Me perguntaram na época da pandemia. Eu falei, está proibido fazer evento? Tá. Eu ia trabalhar mais vezes e eu iria fazer treinamento nas casas, que as casas podem abrir normal, está todo mundo lá dentro, e eu ia dar treinamento ao invés de ser para 100, ia dar para 10, ia dar em 10 casas. Olha a conta. Você não vai dar palestra para 100 pessoas num ambiente, aí não proibiu no Brasil inteiro de fazer o treinamento? Sim. Então eu vou vender o treinamento e vou aplicar na casa da pessoa, para cada 10 pessoas na casa. Fazia em 10 pessoas por casa. E eu iria ter que trabalhar, pôr mais energia para chegar até a 10ª casa, para dar 100 pessoas. Só que alguém fala, pois é, só que vai dar trabalho demais, mas vai dar muito menos do que você que quebrou. Que ficou esperando alguém falar que dia que você podia fazer. Só que como a minha renda não era só disso, o que eu percebi? As pessoas vão ficar em casa, então nós temos que investir naquilo que eles dão conta de usar em casa. Foi onde a gente explodiu absurdamente com o negócio de venda online. As vendas online explodiram, de qualquer tipo de produto. E aí tinha gente falando, não, eu quebrei por causa da pandemia. Não, foi sua falta de sensibilidade com o mundo digital. Por quê? Porque a Amazon entrou no primeiro mês da pandemia, contratou 100 mil pessoas. Porque não estava conseguindo entregar os produtos. Então eles tiveram que, no primeiro mês, 100 mil funcionários a mais, a Amazon. Eu não falei 1.000 não, nem 10 mil, eu falei 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles viram, ixi, isso é uma grande oportunidade. Quem tem uma mentalidade ou uma configuração de riqueza, o que a pessoa percebe? No caos tem como ganhar muito mais. Dava dó de ver as pessoas torcendo para o Lula ganhar. De qual setor? Do setor financeiro. Só que você sente pena ou dó porque você está do lado de fora. Você não entende que quem é ruim com conta é melhor para quem investe. O país aumenta o risco. O mercado financeiro só... Deixa eu falar, o Lula nem assumiu. A Bolsa de Valores perdeu 100 bilhões de reais. Deixa eu explicar para você o que é isso. A Bolsa, desde o dia 30 de outubro, perdeu 100 bilhões. Pergunta para os investidores, quem está achando ruim? Quando a Bolsa perde 100 bilhões, quem que perde de verdade? Quem não é profissional no investimento. Aí começa a despencar as ações. Vup, vup, vup. Quem é desesperado começa a vender. Quem entende de investimento começa a sorrir. Porque ele não tira o dinheiro, ele faz aumentar o dinheiro na baixa. Aí ele põe mais dinheiro, aí daqui uma semana o Lula para com as besteiras que ele está falando e os investidores profissionais começam a rir. Esse aqui, ó, que tirou o dinheiro na descida, não tem nem coragem de pôr na subida e aí a pessoa não tirou e aumentou. Ele recuperou tudinho, às vezes consegue dobrar o capital. Perdemos 100 bilhões, sim, de valor de mercado da Bolsa de Valores. Só que vai passar desses 100 bilhões em poucos dias. Mas por que a vida é desse jeito? Mentalidade de quem é rico. Ele tem paciência. Eu anotaria isso, você tem que ter paciência. E aí a pessoa que é impaciente, ela não pode ser chamada de investidora. Por quê? Porque tem coisa que você planta, leva 2 anos para voltar. Salvo engano, o arroz é 2 anos. A maçã é 5 anos. A jabuticaba tem vários tipos, mas você vai pegar uma das boas aí, é 15 anos para dar retorno. Você vai pegar o mogno, 25 anos. Você vai pegar a seringueira, 40 anos. Se eu estiver errado aí, alguém me corrige. Mas aí quando você percebe, tem alguma coisa errada. Falta paciência, você não tem mentalidade de paciência. Essa mentalidade próspera, você precisa ser paciente. Senão você não vai aprender, senão você não vai engolir seu ego, senão você não vai conseguir esperar o retorno da semente. Se as sementes fossem reguladas por lei, cada semente ia ter a data de validade dela, a quantidade de potência que ela carrega, ia vir assim, ó, validade, potência, espécie e tudo. Só que ela não tem isso. O que a semente tem? Põe ela no chão para você ver que ela te mostra. A semente não tem um chip, a semente carrega um negócio exponencial, um fator multiplicador. Ele precisa encontrar com a terra. Quando a semente encontra com a terra, ela explode. Que mentalidade é essa? Fala com a boca assim, ó, a prosperidade é natural.
Se a prosperidade é natural, eu preciso naturalmente seguir o que a terra pede. Então, no manual de riqueza está escrito assim, ó, tem que pôr semente na fêmea. Então, a semente na fêmea, qualquer semente de árvore, você põe numa terra. A terra é fêmea. Naturalmente vai dar um retorno. E vai ser sempre maior do que você plantou. Então, quando você olha que a terra naturalmente faz isso, qualquer coisa que você investe em gente, vai fazer isso. Qual que é o lugar mais poderoso que você investe? Em gente? Tem um negócio, uma fábula de Midas, que fala assim, ó, eu queria ter eu queria ter o toque de Midas. Eu não queria. Por quê? Se Midas toca em algo, aquilo vira ouro. Isso aí eu pensei sozinho, não ouvi ninguém contando isso para mim não. Você pensa, pô, eu queria que as coisas virassem ouro. Só que para você ter o toque de Midas, vai ter um problema. Você vai tocar no seu filho vai valer ouro. E acabou, você não tem filho, você transforma pessoas em coisas. Segundo problema de Midas. Eu transformo essa caixa em ouro, essa caixa já vai começar a valer uns 20 milhões de reais, se virar ouro maciço. O segundo toque de Midas faz o que com a caixa? Nada. Porque já virou. Ou seja, olha a mentalidade. Midas tem que trabalhar a vida inteira tocando nas coisas. Eu não. Eu preciso de tocar numa coisa, essa coisa prospera. Não vira ouro, mas ela começa a ser potencializada. Eu toco em gente, desbloqueio gente, essas pessoas vão lá e começam a montar uma fábrica disso. Eu participo do royalty. E aí Midas tem que ficar tocando em tempo inteiro e tem que tomar maior cuidado para não abraçar ninguém, porque se eu toco faz a pessoa virar coisa. Eu não quero toque de Midas, eu quero um olhar exponencial. Eu anotaria isso. Trocaria o toque de Midas pelo olhar exponencial. E eu te provo com uma garrafa de água. Olha isso aqui. Essa água tem 500 ml. 300 ml. Eu posso beber ela em paz, que vai dar certo. Midas não pode, porque se encostar vira o quê? Ouro. Só que para continuar esse processo de riqueza, não pode encostar em gente, vai ficar insensível e tem que ficar encostando em coisa, e cada coisa que ele encostar, vira ouro. Agora, alguém que tem um olhar exponencial, olha para essa garrafa e fala assim, ó, acha a mina, tem o nome da mina aqui em algum lugar, acha uma mina, faz um brand dessa marca, essa marca é muito boa, marca prata, começa a vender, começa a exponencializar e distribuir isso aqui no mundo inteiro. Midas faz tudo virar ouro, mas vai ter que trabalhar a vida inteira. Mas alguém com olhar exponencial faz uma marca dessa ficar bilionária. Porque o olhar exponencial vale mais do que toque de Midas. E o toque de Midas é mais preguiça. Porque eu quero pegar algo que vale, talvez essa garrafa d'água deve custar 10 reais. Qual da marca? Quando eu toco, isso aqui passa para 180 mil. É bem lindo a diferença. Só que o próximo toque não transforma mais nada. Agora o seu olhar, que é exponencial e contínuo, vai fazer as coisas virarem assombrosas e você vai parar de tocar nelas, porque elas vão andar sozinhas. Essa é a diferença. Isso é configuração de mente. Enquanto a gente tem pessoas que têm configuração de mente de ser escasso, tem outros que têm a configuração de abundância, tem outros que têm a configuração de alta prosperidade, tem gente que tem de transbordo, tem gente que tem de governo, depende. Não sei se você sabe, mas sua configuração tem um nome. Se fosse comparar, por exemplo, com o Windows, você seria o Windows 95, ou Windows NT, ou Windows 98, ou ME, ou 2000, ou XP, ou 10. Não sei qual que é o seu Windows, eu sei que pelo resultado que você tem, mostra a configuração que você carrega. Pablo, eu queria te ouvir assim, a minha vida ser transformada de uma vez. Pois é, a fé vem pelo ouvir, o resultado vem pela ação. Me ouvir não vai mudar a sua vida. Tem gente que está acreditando, não, se eu ouvir esse cara vai mudar a minha vida. Se você fizer as tarefas, vão. Isso vai poder mudar a sua realidade, porque sem ação não muda nada. Você pode ficar mentalizando, ouvindo 400 vídeos meus do YouTube, ler meus 20 e poucos livros, ficar só ouvindo. É a mesma coisa de falar na cabeça da semente. Ô semente, assiste a palestra do Pablo Marçal para você ver. A semente, não vou ouvir. Não, assiste os vídeos do YouTube, a semente ouve tudinho. Se a semente não fizer o que precisa ser feito, ela não vai prosperar.
Uma semente sentada num sofá prospera? Prospera? Uma semente no bolso prospera? Aonde que a semente prospera? Na terra. Quando ela cumpre o propósito. Agora, a maioria das sementes que vão se secando, elas vão morrer do mesmo jeito. Agora vem a parte interessante. A semente, ela vai morrer de todo jeito. Você sabe disso ou não? Não tem semente que tem 200, 300 anos em lugar nenhum. A semente, ela vai morrer. Fala assim, ó. Eu também vou. Fala. Se a semente vai morrer, por que ela não morre pela coisa que funciona? De todo jeito você vai morrer, certo? Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Inclusive teve uns que saiu da terra sem morrer, a Bíblia fala que vai voltar. Vai ter que vir e vai morrer, porque é a lei da terra. Você tem que saber que na arquitetura da terra, a morte faz parte da arquitetura. A semente vai morrer. Se ela ficar de fora, ela seca. E se ela ficar lá dentro, ela sufoca. Aí eu te pergunto, você está sufocado na vida? Eu gosto dessa frase. Quando uma pessoa é perseguida assim, eu falo, fala essa frase que vai curar você. Eu sinto sufocado, perseguido, eu falo. Então fala a frase da semente. Aí o que é a frase da semente? É assim, ó. Tentaram me sufocar, mas esqueceram que eu era uma semente. Quando a semente é sufocada, ela germina. Isso é forte. Então, a semente vai morrer, você vai morrer. Por que você não resolve isso logo? Por que você não muda a mentalidade logo? Você não muda a configuração logo? Então, a semente que não quer germinar, tem medo de ser sufocada, ela vai ser ressecada. E aí ela perde a propriedade e chegou o fim do ciclo dela. Agora, quando ela é sufocada, ela germina e prospera. Pablo, como é que faz para ter essa mentalidade de verdade? Tem que ser intencional em tudo que você faz. 100% intencional. Pablo, o que atrapalha uma prosperidade? Conta para pagar. Porque você até queria ser ousado, mas aí, Vini, você fala assim, mano, mas eu tenho as contas para pagar. Aí o mais interessante é que desde a hora que eu comecei a palestra até agora, a coisa que a maioria balançou a cabeça foi isso. Então, acho alguém que me entende. Olha, você me entende, você deu essa... Isso é verdade. É por isso que eu não prospero, por causa da conta que eu tenho que pagar. Vamos resolver isso? Vocês querem resolver, sim ou não? Tá. Tem gente que sempre pagou as contas em dia. Tem 30 anos que não prospera. Eu posso falar um absurdo ou não? Às vezes o que você precisa fazer é atrasar suas contas.